Olá, meu nome é Gustavo Luiz. Nós vamos continuar agora sobre o tema revelação. No áudio anterior, nós falamos sobre a relação entre teologia e religião, vimos o sentido positivo da religião e concebemos a ideia correta de que religião é religação, é religar o homem com Deus. E isso só foi possível através da pessoa de Cristo Jesus. Agora, vamos analisar o termo revelação. O que se pode entender com revelação? Revelação nada mais é do que a manifestação que Deus faz de si mesmo e a compreensão, seja parcial, embora da mesma manifestação por parte dos homens. Este modo de definir a revelação vai acentuar que o que se revela é o próprio Deus. Quando Deus se revela, ele está se apresentando e não apenas falando alguma coisa a seu respeito. Deus se revela, isto é, se apresenta na história, se apresenta de diversas maneiras, mas revela muito mais do que fatos, revela a si próprio. E na revelação, Deus vai se fazer conhecido dos homens na sua personalidade e nas suas relações. Podemos dizer que revelar é informar, e isto é justamente o que Deus fez no passado. Para você ter uma ideia, nós temos um versículo da palavra de Deus, que eu vou fazer a leitura agora, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Observe que Deus no passado falou de muitas formas, de muitas maneiras. Por exemplo, ao que a gente chama de revelação natural. Deus fala através da natureza ou pela natureza, porque a criação de Deus revela que há um Criador, que há uma mente brilhante, que há um ser grandioso por trás dessa maravilhosa natureza. Tanto é que eu vou fazer a citação do Salmo de números 19, que nos diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esta revelação a gente chama de revelação natural. Mas há também uma revelação que a gente pode dizer de moral. Deus esquadrinha a mente humana porque o ser humano ele é responsável, moralmente responsável, e ele sabe o que é certo e o que é errado. E não é à toa que Deus vai esquadrinhar a mente do indivíduo. Aí a gente chama de revelação moral. Há também uma outra revelação chamada revelação verbal, quando Deus fala através dos profetas. Os profetas é como se fosse a boca de Deus. Deus fala, e não é à toa que milhares de vezes no Antigo Testamento repete-se a expressão assim diz o Senhor. Porque Deus fala através dos profetas. Se antigamente Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, que é pela revelação natural, revelação moral, revelação verbal, hoje, segundo o versículo lido, ele nos fala através de quem? Nos fala através do seu Filho Jesus. Jesus
é o ponto máximo da revelação. A gente observa que a revelação, desde o começo, é progressiva e ela vai culminar. O clímax é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Jesus é o ponto máximo dessa revelação. E é por isso que nós devemos atentar para o que ele diz. A revelação mostra um Deus que é pessoal, um Deus que deseja relacionar-se com o homem, e a gente vai, enfim, entender que na pessoa de Jesus nós podemos ver o próprio Deus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. E quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai conhecer não apenas a pessoa, a obra, mas também o ensino de Jesus. E eu quero terminar com essa apresentação da pessoa de Jesus, entendendo que Jesus realmente vai culminar na revelação do Pai Celestial e, portanto, nós devemos nos deter só em Cristo Jesus. Para quê? Para compreender tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. Porque, sem dúvida alguma, Jesus é a chave de interpretação para entender ou compreender toda a Bíblia Sagrada. O próximo assunto que nós vamos tratar vai ser nessa esfera de revelação, de Bíblia. A gente vai mostrar como tem algumas coisas importantes para a nossa vida. Então, fique ligado, acompanhe os áudios e se houver aquelas referências bíblicas, anote, faça a sua leitura, a sua consulta bíblica, porque certamente será de grande valia. Deus o abençoe grandemente.